não existe ainda aquele balizamento constitucional a respeito das pessoas jurídicas de direito privado explorarem aí. Mas existe essa possibilidade, não constitucionalmente falando, mas existe. Então, nós temos aí a segurança, a educação e a saúde, são as áreas, né, que o Estado deve gerir para garantir aí o mínimo de interferência na vida do cidadão. Então, nós temos aí o Estado mínimo, né? Então, é interessante que se faça essa abordagem exatamente para entender esse poder de polícia, né? Esse poder de limitação, essa fomentação das políticas públicas, né? Como também a intervenção no domínio econômico, como se dá lá no artigo 170 da Constituição Federal. Então, é interessante que tenhamos essa perspectiva de que nós estamos com uma política liberal, né? A política liberal é o Estado mínimo, então, só intervém o mínimo que possível o Estado na vida da sociedade. E temos uma quarta atribuição, uma quarta competência, né? Uma quarta função, que é exatamente a prestação de serviço, né? A prestação de serviço público pode ser de duas formas, de forma direta ou de forma indireta. A de forma direta é aquela em que a própria administração pública vai prestar, como acontece aí com aquelas obrigações impostas pela Constituição Federal ao Estado, ou seja, a cada uma das esferas da administração pública, da organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal, e a obrigação que a Constituição impõe ao Estado é exatamente garantir, né, ser o garantidor da inviolabilidade. A inviolabilidade aos direitos, né? Então, quem tem que garantir a inviolabilidade aos direitos é o próprio Estado, né? O Estado tem essa atribuição, conforme se vê no caput do artigo 5º da Constituição Federal. E temos lá vários direitos, entre eles a segurança, como se vê, está lá no artigo 144 da Constituição Federal, que a segurança pública ela é composta por órgãos, né? Órgãos públicos que são criados dentro da administração pública direta por desconcentração administrativa, eles não têm personalidade jurídica, né? Órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, como prevê aí a esfera federal. E também temos a Polícia Civil, os bombeiros militares, né? Os policiais penais, lá da emenda constitucional número 104, né? Emenda constitucional número 104, e aqui no Estado do Acre, a emenda constitucional número 53, que alterou o artigo 45 da Constituição do Estado do Acre. Então, temos aí esse arcabouço jurídico que traz aí o cumprimento, ou seja, os instrumentos para o cumprimento daquela ordem que tem lá na Constituição Federal, que é a ordem de garantia da inviolabilidade aos direitos, como prevê o artigo 5º da Constituição Federal. E assim é que o Estado, na verdade, tem lá os seus agentes públicos, né? Então, temos agentes públicos de 6 espécies, né? A espécie do agente público administrativo, onde tem 3 subespécies, né? Há 3 subespécies. A primeira é o servidor público, aquele que faz o concurso de provas ou provas de títulos, como prevê o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Tem o agente administrativo empregado público da Lei 9.962 de 2000, né, subsidiariamente pela CLT. Esses aí se encontram lá nas entidades públicas de direito privado, que são as entidades públicas e as sociedades de economia mista, regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016. Ainda temos os temporários, né, os temporários, agentes públicos temporários, administrativos temporários, que são os cargos em comissão, lá do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, o artigo 27, inciso 10 da Constituição do Estado do Acre, são chamados cargos em comissão, que são temporários, regulados pela Lei 8.745 de 93, né? Lei 8.745 de 93. Depois temos os credenciados, agentes públicos credenciados, agentes públicos delegados, né? Que são lá se vê isso lá no artigo 236 da Constituição Federal, quanto aos prestadores por delegação dos serviços notariais e registrais, né? Notariais e registrais, nos termos do que prevê a Lei 8.935 de 94, então, como prevê o artigo 236, prestação de serviço por delegação. Ainda temos os honoríficos, né? Os honoríficos são aqueles que só exercem função, eles não têm um cargo público, não estão vinculados à administração pública por cargo público, não estão vinculados por emprego público, eles simplesmente prestam aí uma atividade, né,
ou atividade cívica, algum tipo de atividade, sem esse vínculo previsto lá no artigo 37, inciso 2º, da Constituição Federal. Então, eles são os chamados também em participação, agora me fugiu o termo, né? Mas são aquelas pessoas que trabalham para a administração pública por questões cívicas, né? Então, nós temos lá no próprio Código Eleitoral, na Lei 4.737 de 65, lá no artigo 120, o mesário no dia das eleições, né? As eleições aí reguladas pela Lei 9.504 de 97, a Lei 9.096 dos partidos aí de 95, essa lei, ela traz aí a permissão para fiscalizar o pleito eleitoral, etc. E temos também no caso do artigo 472 do CPP, que fala sobre o conselho de sentença, né, naqueles julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, como prevê o artigo 5º, inciso 38, da Constituição Federal. Então, os agentes públicos, nós temos aí os honoríficos, né? E temos também os políticos, né? Agentes públicos políticos, que pode ser de duas formas, ou com o mandato, aquele que recebe um mandato através do voto, através do direito político presente lá no artigo 14 da Constituição Federal, e temos aqueles que são os vitalícios, aqueles que têm vitalicidade, né? Como prevê, por exemplo, o juiz de direito, lá no artigo 95, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, temos o Ministério Público, o promotor público também tem vitalicidade, etc. São os vitalícios, né? Temos, então, dois tipos de agentes políticos, o agente político com mandato e o agente político vitalício, né? E ainda temos uma sexta espécie, criada pela Emenda Constitucional número 18, né, incluída lá no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, também no artigo 42, parágrafo 1º, né, que fala sobre os militares, né? Então, militar não é servidor público, militar é militar. Militar, então, o que militar é? Uma espécie de agente público, né? Uma espécie de agente público. Então, veja que o honorífico, que é o que chama atenção nessa questão, na sua pergunta, o honorífico é aquele que trabalha para a administração pública, às vezes sem receber nada, não recebe nada, ele presta um serviço de forma voluntária, né? Se, até por civilidade, ele vai lá e faz alguma coisa em prol da sociedade, né? Em função exatamente dessa questão de que ele não tem um cargo público, ele não tem um emprego público, ele apenas ocupa uma função pública, né? Ele ocupa uma função pública, então ele não tem aquele vínculo lá do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, quando fala do concurso público, né? Temos aí também outra questão importante que foi colocada aqui, pelo que eu entendi, em análise a essas atribuições, essas competências, essas funções da administração pública, como falamos aqui, o exercício do poder de polícia, a fomentação das políticas públicas, a intervenção no domínio econômico e a prestação de serviço público de forma direta ou indireta, né, chamando a atenção para que prevê o artigo 175 da Constituição Federal, já que foi citada aí a questão aqui do município de Rio Branco, onde existe aí, nos termos do artigo 25, parágrafo 3º da Lei Orgânica do município de Rio Branco, uma CPI, né? Uma CPI, ou seja, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem uma função, a mesma função do inquérito policial, lá do artigo 4º do Código Penal, do artigo 9º do Decreto-Lei 1002 de 69, o Código de Processo Penal Militar, né? E o artigo 4º do Código Penal, não, do Código de Processo Penal, né? Ninguém me chamou a atenção, e também a prevista lá no artigo 69 da Lei 9.099 de 95, no inciso 69, traz aí o TCO, né? O termo circunstanciado de ocorrência, tem a mesma função. Então, CPI, inquéritos, TCO, é a mesma coisa, né? Levantar os indícios suficientes de materialidade e autoria para fundamentar aí uma decisão, né? Fundamentar aí uma ação penal, principalmente no crime, onde a infração criminal ela é um dano à sociedade, né? Diferentemente da infração administrativa, que ela é um dano à administração pública, diferentemente da infração civil, que é um dano a alguma pessoa ou um patrimônio, né? E deve ser, na verdade, passar pelo crivo do devido processo legal, cível, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, com base no artigo 186,
e também